Desde quarta-feira, você conhece um pouco sobre as eleições 2016. Neste primeiro dia, falamos sobre o papel das convenções partidárias. Ontem, discutimos as atribuições do prefeito municipal. Hoje é a vez de falar sobre as funções dos vereadores. Quando se pensa em um vereador, é uma figura que é mais importante só do que aquele camarada que troca o nome das ruas aqui da cidade. Ele tem uma função que extrapola isso daí e que realmente pode fazer a diferença na administração, na vida de uma cidade. Para comentar esse assunto, eu converso com o doutor em filosofia e cientista social, o doutor Zionel Santana. O que é um vereador ou o que ele significa para uma cidade? Primeiramente, o vereador é a representação direta do povo na Câmara. Como nós já vimos anteriormente, o prefeito ele é uma representação do povo, né, mas em outras instâncias. Por isso, a voz, ou os olhos, né, o braço, a presença do povo está na figura do vereador, que tem funções muito claras. Ele também atua na área política, porque ele precisa desenvolver estratégia, né, e organizar para conseguir o interesse em relação ao município e à população, mas ele atua também especificamente na questão legislativa, que é propor projeto de leis, né, para a melhoria e benefício do município e da população. Uma das funções do vereador, de certa forma, é fiscalizar, né? Fiscalizar o que, por exemplo? A questão dos gastos públicos, né? Dos orçamentos aprovados, se de fato esse gasto está sendo aplicado conforme foi estabelecido. Apresentar ao prefeito, né, projetos de leis, apresentar sugestões, escutar a população, estar mais próximo do povo para poder escutar aquilo que de fato que é um anseio de uma população. Por isso, o vereador está diretamente ligado à população, da representação da vontade dessa população e, de certa forma, ao fazer esse controle de como, né, os gastos públicos, os projetos, as aplicações, não só do prefeito, mas também de outros órgãos públicos ligados especificamente à gestão do município. É uma questão muito clara, né, que o vereador tem que ter exatamente esse conhecimento da sua função, que é de fiscalizar, representar e apresentar projetos de melhorias, né, para a sociedade. Doutor, por que existe essa diferença de uma cidade para outra do número de vereadores? Às vezes uma cidade pequena tem um número maior de vereadores até de que numa cidade de porte médio, grande. Aqui em Varginha, por exemplo, são 15 vereadores. Por que existe essa diferença? A primeira orientação se encontra na Constituição de número de vereadores, né, em função do número da população. Então, existe lá uma relação demonstrando qual é o número possível de vereador que você tem. Mas há a possibilidade, né, na lei orgânica, que o próprio município possa determinar o número mínimo e o número máximo de vereadores. Por isso tem a diferença. Às vezes você vê exatamente determinadas cidades que tem um número menor porque uma compreensão, né, dos eleitores junto com a representação política resolveram colocar um número mínimo de vereadores por questões de cada município. E a município também coloca o número máximo. Tanto o mínimo quanto o máximo está dentro daquilo que a lei permite. Então, Varginha fez a opção por questões partidárias, por questões do número da população, talvez por dificuldade de administração e de maior representação partidária, discussão e fiscalização, escolheu o número máximo no que é permitido em lei. Então, esse critério ele está dentro do que é legal. O número mínimo de vereadores e o número máximo de vereadores. Bom, o vereador ele tem essa função de fiscalizar até o que o prefeito, né, a administração pública está fazendo no momento. E quem que fiscaliza o vereador? A lei de transparência atinge ele também? Sim, a lei de transparência é em todas as instâncias, né, públicas, principalmente cargos eletivos, que você precisa prestar contas à população. Mas quem é o maior elemento de fiscalização é o povo.
né, inclusive do vereador, inclusive do prefeito e de outros representantes políticos que nós temos, inclusive de instituições, né, e órgãos públicos que não passam por representação eleitoral, mas que também são obrigados na questão da lei de transparência, mas o maior fiscalizador é o povo e a sociedade organizada. Se não tiver controle da população, a lei não é efetiva nesse sentido da lei de transparência. Ok, obrigado, doutor. Então, por isso é importante a sua boa escolha e fique atento, porque você pode reclamar com quem que você elegeu para que possa representá-lo junto à Câmara Municipal. Euclides Oliva, para o Jornal Cidade.